É óbvio que na Bíblia não consta essa história, não consta o enredo, não consta a história de Abraão quebrando ídolos. Que história é essa? Bom, deixa eu contar para vocês como que eu vim parar neste assunto. Eu estava zapeando na televisão esses dias à noite, algo que é muito raro, e eu me deparei com a novela Gênesis da Record. E na novela Gênesis da Record estava justamente este capítulo, este episódio, esta história. Eu até puxei aqui no site da Record e eu encontrei, olha só. Eu encontrei, ó. Furioso com a idolatria. Opa! Abraão destrói a loja de estátua. Então foi exatamente esta cena aqui, ó. Esta cena aqui que eu me deparei com a novela da Record. Não posso dar play aqui porque por causa de direitos autorais, mas está aqui, ó. Exatamente aqui esta cena. E o que me chamou a atenção, e eu assisti essa cena aqui que tem pouco mais de 5 minutos. Eu assisti essa cena, só que esta cena de Abraão quebrando os ídolos do seu pai Terá, os ídolos os ídolos feitos por mãos humanas, consta no Talmud. Exatamente, consta em um livro extra-bíblico judaico. Então é o seguinte, você acompanha a novela Gênesis da Record? Comente aqui embaixo, eu quero saber se você vê, se você está familiarizado com esta cena, se está familiarizado com essa história. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa questão de Abraão quebrando os ídolos de Terá, o seu pai. Antes eu quero pedir para você deixar o seu ahavte, deixar o seu like nesse vídeo, pois me ajuda demais cada like, cada comentário que vocês deixam aqui, tá? Então eu achei muito interessante, eu estava zapeando, como eu disse, na televisão e parei na Record e eu vi esse cidadão, que eu não conheço os personagens, nunca assisti um episódio sequer, porque às noites geralmente eu estou em aula. E eu falei assim, nossa, olha só que interessante. E Abraão fica furioso, há uma trama, obviamente, há uma história que eles montaram lá. E eu achei muito interessante porque isso vem de uma tradição oral, que na verdade são os livros extra-bíblicos que eu sempre falo aqui no canal, que muita coisa dentro do judaísmo ele provém dos livros extra-bíblicos. E essa história de Abraão quebrando os ídolos, ele consta no Talmud, exatamente, ou seja, os revisores da história com certeza, eu digo com certeza, leram este episódio no Talmud. E agora cristãos, porque a maioria das pessoas que assistem a novela Gênesis da Record são cristãos, né? Alguns judeus podem assistir, mas a maioria é cristão. E os cristãos ficaram sabendo. E até alguns podem se perguntar de onde que eles tiraram essa história de Abraão quebrando os ídolos. Foi justamente do Talmud, que o Talmud é um livro extra-bíblico, é um comentário rabínico, é um livro maravilhoso que os judeus têm de referência para histórias bíblicas. Eu abri esse vídeo falando o seguinte, que na Bíblia não temos esse episódio. Na Bíblia não está escrito, por exemplo, em Gênesis 12, que começa ali a história de Abraão, não está escrito assim, por exemplo, e Abraão um dia levantou cedo e viu os ídolos do seu pai Terá e ficou furioso e quebrou os ídolos. Não, não consta. Na Bíblia não consta nem que Terá, pai de Abraão, era fazedor de ídolos. Essa é uma outra história. Essa é uma outra história que eles pegaram deste contexto judaico. Então, dentro do judaísmo, o judeu ele já aprende desde cedo que Terá
pai de Abraão, pai de Abraham, ele era um fazedor de ídolos. Ele confeccionava ídolos, exatamente de barro, ídolos de pedra, ídolos de materiais orgânicos. Exatamente. Então é muito interessante porque eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando assim, nossa, achei muito legal. E uma coisa muito mais legal ainda é que quem é um dos revisores das histórias bíblicas é o meu querido amigo Dr. Rodrigo Silva. Eu lembro que antes da Record lançar essa novela, Dr. Rodrigo Silva disse que ele era um dos historiadores, um dos revisores dessa novela no quesito bíblico, de histórias bíblicas. E eu tenho essa certeza comigo, que pelo menos essas duas histórias que eles pegaram e colocaram dentro da novela, dentro da história, veio da fonte do Talmud, veio da fonte dos Midrashim, veio da Gemara, veio da Mishnah. Existem vários livros extra-bíblicos, comentários que os judeus têm ao longo dos milênios, com comentários das histórias bíblicas. Exatamente. Então isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, eu preciso gravar um vídeo, porque talvez você já sabia, mas talvez não, porque essa história, mais uma vez, consta no Talmud. E é muito interessante, eu até vi aqui este vídeo aqui, ó, né, que este aqui no caso é Abraão, este aqui no caso é Abraão. E ele diz assim, ó, no dia do casamento, aqui, eu vou só ler a sinopse aqui, no dia do seu casamento, Ló vai à loja de ídolos de Naor e pede que seu tio o acompanhe. No local, Abraão perde a paciência diante de tanta idolatria e, ao se lembrar das cobranças feitas por Terá, se enfurece e quebra todas as estátuas. Mais tarde, ele se desculpa com o irmão por sua atitude. Exatamente é isso que acontece nessa parte da novela, que foi... Olha, eu não preciso jurar aqui porque eu não preciso falar mentiras. Eu estou falando para vocês, eu estava na televisão passando os canais, passei na Record e vi justamente essa cena de Abraão furioso, destruindo. Depois que eu fui saber que era Abraão, aí posterior a essa cena teve, no caso, Terá falando para Abraão assim, nossa, você fez uma coisa muito errada com os deuses, meu Deus do céu, você será punido. E Abraão de cabeça baixa, assim, muito interessante, porque essa é uma história judaica. Essa é uma história completamente judaica. E mais uma vez, reforçando aqui, a fonte é o Talmud. Então achei muito interessante e queria compartilhar isso para vocês. Na Bíblia, nós temos a história de Abraão que começa ali, que é uma paraxá, que é uma porção da Torá, Lech Lechá, que acontece em Gênesis 12. E ali já conta a história de Abraão já na sua idade, vamos dizer, na sua idade avançada ali, né? Então sai da tua casa, do meio da tua família, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que a Bíblia em si, a Torá não conta a parte anterior da vida de Abraão. E para isso nós temos esses livros extra-bíblicos, que pode ser o Midrash, pode ser o Talmud, que no caso é a Mishnah, é a Gemara. Nós temos vários livros, vários comentários de vários judeus, comentaristas da Torá, que falaram através da tradição oral o que possivelmente pode ter acontecido. Uma coisa interessante é o seguinte, não dá para provar isso. Será que Abraão realmente quebrou os ídolos do seu pai? Será? Onde está escrito isso? Em um livro extra-bíblico. Na Bíblia, mais uma vez, não consta essa história. Mas aqui nós estamos trabalhando com interpretações, nós estamos trabalhando com oralidade, aquilo que os judeus vêm passando de geração a geração. O que você achou dessa história? Comente aqui embaixo
Quero muito saber o que você achou, a sua opinião. Então, muito obrigado, fique na paz. Tem o meu curso de hebraico no primeiro link da descrição, se você quiser ser o meu aluno de hebraico. Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante para você. Fique na paz, shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.